7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café. Bom dia, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que dia especial, né? Hoje, dia 8 de janeiro, nós estamos juntos aqui para esse tempo de reflexão na palavra do nosso Deus. Então, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua presença, Pai, obrigado por falar conosco, Deus, nesse tempo. Ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Deus, que de fato recebamos mais da tua presença, mais do teu poder, e que o nosso coração, Pai, te adore por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos refletir hoje em Lucas, no capítulo de número 2. Nós vamos ler primeiro o versículo 4 a 7 e depois nós vamos ler do 21 ao 24. Então, vamos ler Lucas 2, do 4 a 7. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria. Amém. A outra parte nós vamos ler depois, porque a gente vai refletindo juntos, tá bom? Então, nós vamos para um tempo de louvor e de adoração. Depois nós voltamos aqui para refletirmos na palavra de Deus. Vamos lá, vamos adorar. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Adorar, 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 adorar e não me conformar. Declare! Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Levante as mãos, declare isso. E encha a casa com a sua doce presença. E enche a casa com a sua doce presença. E enche a casa com a sua doce presença. E enche a casa. Amém, que Deus encha a nossa casa, né, com a sua presença. Em nome de Jesus, você que está chegando, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Meu irmão e minha irmã, nós vamos refletir no texto da palavra de Deus, se encontra em Lucas, no capítulo 2, versículo 4 e 7. E nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida familiar. Como que é a sua família? Como são os relacionamentos dentro da sua casa? Vamos pensar um pouquinho nisso, refletir sobre isso? Então, em muitas mensagens sobre família, nós ouvimos orientações úteis sobre como conviver num lar segundo a vontade de Deus. E eu creio que quando Deus foi enviar, né, Jesus ao mundo, Ele pensou em um ambiente ideal para a sua educação. José e Maria foram um casal escolhido pelo Senhor para acolher o Salvador. Eles eram pessoas simples do povo, mas eles viviam de acordo com a vontade de Deus. Contudo, como seria a vida diária deles? Qual era o cotidiano daquela família? Embora muitas vezes imaginemos que era algo extraordinário, na verdade o estilo de vida daquela família era muito comum,
para aquele tempo. O objetivo que nós temos de refletir nesta manhã, nessa palavra, é para nós aprendermos como era a família que Deus escolheu para acolher Jesus e também mostrar como Deus pode usar uma família comum para cumprir o seu propósito. Não havia nada especial naquela casa, além da presença de Deus. Então, desse modo, Jesus pode estar presente na sua família também. Mas, afinal de contas, como era a vida familiar de Jesus? E aí eu quero trazer alguns dados gerais para a gente pensar. Algumas informações sobre o parentesco terreno de Jesus. Ele era da família real de Davi. Tanto Maria como José eram descendentes de Davi. E isto foi para se cumprir a promessa de que seria um filho de Davi a se assentar no trono eternamente. A raiz de Jessé. E ele era parente de João Batista, primo, acredita-se que de segundo grau. Como era o casamento? Maria e José se casaram e só tiveram vida conjugal após o nascimento de Jesus, porque eles eram fiéis ao propósito de Deus para as suas vidas. Os filhos. Então, Jesus foi o primogênito da casa de José e Maria, e os irmãos de Jesus foram Tiago, José, Judas, Simeão, e pelo menos se fala de umas 2 irmãs. Outros textos falam que Jesus tinha mais irmãos, e aí os discípulos Tiago e Judas eram os irmãos de Jesus. Ele teve uma família comum, Jesus teve uma família bem comum, humanamente falando, e após esperar o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram uma vida normal de marido e mulher, pai e mãe com filhos, trabalho, vida doméstica, e mesmo sendo de uma família nobre de sobrenome, eles eram pobres, financeiramente falando, mas Deus supriu as suas necessidades financeiras para o sustento do seu filho através dos magos. Lembram que os magos vão visitar Jesus? Então, eles deixam presentes valiosos que dá para eles pagarem todas as dívidas que eles tinham, até por conta da viagem, e ainda me parece que eles continuavam ajudando, né? A vida pessoal. Vejamos um pouco sobre a vida pessoal de Jesus. A moradia. Os lugares onde Jesus morou foi Belém, onde ele nasceu, Egito, durante a infância, Nazaré, em sua juventude, Cafarnaum, quando adulto. Jesus tinha um ministério itinerante. Ele caminhou pelas regiões da Judéia, Galiléia e Samaria, também em cidades romanas como Tiro e Sidom e a região de Decápolis. Os lugares onde Jesus morou foram estratégicos para a sua formação. Em Belém, cumpriu-se a profecia de que ele deveria nascer na cidade de Davi. No Egito, ele aprendeu sobre o sofrimento do seu povo como escravo. Em Nazaré, Jesus se desenvolveu emocional e profissional também. Já em Cafarnaum, Jesus encontrou o ponto de apoio para cumprir seu ministério, até que deixou de ter moradia fixa para viver de maneira itinerante, andando pelas terras de Israel. Jesus provavelmente teve algum acesso aos estudos, talvez através dos próprios pais em casa, porque ele sabia ler e ele sabia escrever. Ele falava em aramaico, que era a língua coloquial do povo. Ele utilizava algumas palavras em grego, que era
a língua comercial e ele tinha algum conhecimento do hebraico, que era a língua litúrgica, principalmente para ler as escrituras e participar do culto. Ele também foi um jovem interessado em aprender e buscava conhecimento. A profissão, né, que Jesus seguiu, como de costume, os filhos aprendiam a profissão dos pais, e Jesus foi carpinteiro como o seu pai José. Provavelmente ele fazia arados, fazia jugos, fazia móveis, fazia vigas para telhados de casas, peças comuns de madeira para a época. E aí, quando Jesus se dedicou integralmente ao ministério da pregação, algumas mulheres lhe ajudavam com recursos para o seu ministério. Então, Jesus recebeu muita generosidade. Muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Jesus tinha também várias amizades com os discípulos, com Simão, com Lázaro, com Maria e Marta. E ele era conhecido e chamado de Rabi, que significa mestre, um título de respeito para pessoas influentes e para líderes do povo. Então, isso mostra que Jesus tinha um comportamento de liderança por onde ele estivesse. A vida pessoal de Jesus foi ao mesmo tempo comum e impressionante. Um jovem dedicado, um jovem trabalhador, ele era educado e ele conquistava as pessoas com sua inteligência e com sua simpatia. Quem pensa que a família de Jesus não tinha problemas está enganado. Vamos ver um pouco sobre os conflitos de convivência que eles tinham. As responsabilidades. Jesus era um filho obediente, ele só deixou a casa de seus pais quando atingiu a maioridade, que naquele tempo era com 30 anos. Até então, dedicou-se à família, trabalhando com seu pai e ajudando a sua mãe com seus irmãos. Por conta da maioridade, por isso que Jesus começa o ministério com 30 anos, né? Ele era obediente, ele esperou o tempo certo para começar em obediência. Depois dos 30 anos, ele começa seu ministério e a vida própria, sem contudo perder o contato com os familiares. Como primogênito, ele tinha a obrigação de cuidar da mãe e irmãs. E por isso, mesmo durante seu ministério, ele manteve a responsabilidade de ajudar a família. E mesmo quando estava na cruz, transferiu seu compromisso para um discípulo cuidar de sua mãe em sua ausência terrena. Alguns de seus parentes, quando ouviram que ele estava expulsando demônios, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, pensando que está fora de si. E eles pensavam que Jesus estivesse louco. E aí, certa vez, seus irmãos e a sua mãe foram buscar Jesus porque talvez estivesse algum tempo fora de casa. Alguns de seus irmãos incentivaram que ele fosse para a festa dos tabernáculos em Jerusalém para mostrar suas obras, com intenção de expô-lo e provar se realmente ele tinha poder, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que triste, né? Entretanto, seus irmãos, Judas e Tiago, se tornaram seus discípulos e apóstolos. E aí, como qualquer família, trazendo para a nossa realidade, no lar de Jesus também havia obrigações, dificuldades de convivência, né? Jesus disse que a sua verdadeira família seria os que fizessem a vontade do Pai. E ele diz: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Com isso, Jesus estava estendendo seu amor a seus discípulos e a todos e todas que crescem na sua palavra para serem considerados membros da família de Deus.
Jesus quer, portanto, meu irmão e minha irmã, fazer parte da sua família. Nossa, que... Aí a gente fala, nossa, um membro nobre na minha família, né? Nossa, Jesus, que ótimo, vem fazer parte. Será que a gente está preparado? Será que a gente de fato quer Jesus? Porque quando ele vai entrar na nossa casa, ele vai mexer, né? Ele vai tirar várias coisas. Ele vai desfazer várias coisas, né? Uma vez, um pastor, amigo meu, né? A gente estava na faculdade ainda, ele falou assim, todo mundo fica cantando a música do como Zaqueu, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Aí ele falou assim, ninguém está preparado para Jesus mexer na estrutura, não. Vocês acham que é fácil Jesus mexer na estrutura? Eu não quero que Jesus entre na minha casa e mexa com a minha estrutura. Porque vai vir lutas, vai vir problemas. Será que a gente está preparado para isso? A gente fica cantando umas coisas que a gente não sabe. E eu falo, nossa Deus, será que a gente está preparado, né? Será que a gente de fato quer Jesus na nossa casa? Será que a gente está atraindo Jesus para dentro da nossa casa? Será que a gente está deixando ele entrar pela porta? Às vezes ele está até entrando, mas a gente está... O espaço que a gente está dando para ele entrar é no basculhante, que ele não consegue nem passar direito, né? E aí, aprender sobre a família de Jesus nos ajuda a entender que em nosso contexto, né, de família, nós podemos receber a presença de Deus. A casa de José e Maria era uma casa normal. Era uma casa de uma família pobre. E o único diferencial era a presença de Jesus, que era o próprio Deus encarnado. Do mesmo modo, em sua casa, com todas as suas dificuldades e desafios, quem vai determinar a bênção é o fato de Jesus estar presente no seio do seu lar. Jesus, ele viveu uma vida comum de maneira extraordinária. Ele enfrentou frio, ele enfrentou calor, ele enfrentou fome, ele enfrentou cansaço, ele enfrentou perigos do dia a dia, como todos nós. E a única coisa humana que Jesus nunca fez foi pecar. Ele foi um bom filho, um bom estudante, um bom profissional. Ele foi um bom amigo. Ele foi ele foi responsável em tudo. Ele foi excelente em tudo que ele fez. Se a família em que Jesus viveu foi uma família normal, então ele pode também fazer parte da sua família, né? Porque a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Nós estamos começando um mês de um novo ano. Nós estamos iniciando 2026. E aí pensar na família de Jesus e em tudo que ele fez, como ele viveu, nos dá esperança, porque a gente percebe que ele enfrentou tudo que a gente enfrentou, mas ele foi fiel, ele foi perseverante, ele foi obediente. Então, quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem a certeza que vale a pena todos os dias convidar Jesus para entrar, sabe? Convidar mesmo para entrar na nossa casa. E sabe como a gente faz isso? Não é de uma forma literal, abrindo a porta. Ele está na porta batendo, mas é na porta do nosso coração. Nós fazemos isso orando, adorando dentro da nossa casa, colocando louvores. Nós fazemos isso através da nossa comunhão com a nossa família. Então, amados e amadas, que de fato possamos convidar Jesus para estar dentro da nossa casa. Amém? Nós vamos para mais um louvor e vamos voltar aqui para orar pelos aniversariantes
desse dia 8 de janeiro. Vamos lá. Declarando o poder de Deus neste lugar, nada e ninguém vai resistir. Tua glória enche esse lugar, todo o poder está em tuas mãos. Declaramos, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja Levanto minha voz e ergo minhas mãos, declarando o poder de Deus neste lugar, nada e ninguém vai resistir. Tua glória enche esse lugar, o poder está em tuas mãos. Declaramos, declare! Haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz. Declare, igreja, haja paz. Haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz. Declare, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz, haja paz. Amém, que haja paz em nome de Jesus. Dia 8/1 está fazendo aniversário Mateus de Castro Azevedo,
Vaina de Castro Gomes, Tiago Reis de Almeida, Alva Regina Ribeiro, Adriel Alves Pereira, Jane Gouveia Souto Maior, Dirlene Coli Frazoni, Yasmin Schmitz Fernandes. Amém. Vamos orar por esses irmãos? Pai, nós te damos graças pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que completam, Deus, mais um ano de vida, mais um ano de existência na tua presença. Prolongue os seus dias sobre a terra, que eles desfrutem do melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração. Deus conhece o seu coração, Deus sabe qual é a necessidade que você precisa hoje, né? Então nós vamos colocar diante dele. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos, Pai, que a sua misericórdia, ela dura para sempre sobre as nossas vidas. E nessa hora, Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido que foi colocado no chat, cada necessidade. O Senhor conhece os corações, Deus, por isso dê graça. Vem com teu favor, Deus, realizando um milagre que este teu filho e sua filha estão precisando. Traga cura, Deus, no corpo, restauração, Deus, na alma. Traga, Deus, santificação no espírito. Em nome de Jesus, Pai, que haja a manifestação do teu poder nesta vida, na casa, Pai, do seu filho e da sua filha. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto e nós vamos agradecer ao nosso Deus, né, pela bondade dele, pela fidelidade dele com as nossas vidas e por esse tempo de live também. Senhor, muito obrigado porque a tua bondade nos alcança. A tua fidelidade, Deus, está conosco em todo tempo. E nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de café com Cristo. Te agradecemos pelos teus milagres, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem realizado nas nossas vidas. Guarda a casa do teu filho e da tua filha de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que você tenha um dia muito abençoado, né? Que Deus te dê muita graça em nome de Jesus. Então fique na paz. Tchau. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.